Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 23. O tema do episódio de hoje é Conversão e a Ética da Verdade, parte 1. Conversão, tema recorrente, não é à toa, é um tema pouco tratado e fundamental para a fé, por isso que a gente quer continuar tratando bastante disso ainda. Dois sentidos: compreender melhor o conceito, o significado dele, em vários contextos, né, da história do conceito, mas o que ele significa para nós cristãos, e também porque nós estamos aqui para fazer um chamado a essa conversão. Se a gente vai fazer um chamado sem compreender para o que a gente está chamando, isso não teria sentido. Então, por isso a gente está dando o tempo necessário, longamente, para esse conceito. Lembrando que nós já falamos sobre a conversão e a ética da justiça, e também já falamos sobre conversão e a ética da bondade. E agora a verdade, esse tripé de valores que caracteriza o modelo de Cristo, bondade, justiça e verdade. Eu gostaria de pedir que, se você compreende que esse chamado que nós estamos aqui para fazer, se essa luz que a gente está aqui para jogar sobre essas noções fundamentais que dão corpo à vida na fé cristã nesse mundo, que você nos ajude a divulgar esse conteúdo, curtindo, compartilhando. E lembrando, se você gostaria de contribuir para ajudar a manter esse podcast, lembrando que a gente não tem aqui nenhuma finalidade lucrativa, nenhum de nós aqui tem essa finalidade, mas a gente tem necessidades de manutenção, de divulgação. Eu vou colocar embaixo aqui o Pix, que é um e-mail, podcastcrerpraviver@gmail.com. Você pode contribuir como você quiser. Bem, voltando aqui para a nossa mesa, eu acho que quem nos acompanhou desde o início deve ter começado a perceber que existe um método, que a gente está utilizando o tempo todo aqui. Acho que principalmente nos últimos episódios, esse método ficou mais claro. Assim. O que a gente quer fazer aqui? Que método que a gente está seguindo? Primeiro, nós queremos fazer um diagnóstico do mundo que a gente está vivendo. Os indivíduos não podem ser pensados isolados do seu contexto social, cultural. Eu não posso entender o Laércio, o professor Cláudio, o professor Anderson, só a partir da própria biografiazinha dele como pessoa. A gente está inserido no mundo. E esse mundo tem variáveis importantes que estão impactando o tempo todo o que a gente sente, como a gente pensa, então influenciando a gente para estilos de vida, para um lado ou para o outro. Então a gente quer entender isso. De onde vem isso? Que contexto é esse? É parecido com o trabalho do médico, isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer diagnosticar a doença de forma mais ampla, para entender de onde essa doença vem, como ela se estabelece, como ela nos afeta. E então, em seguida, tendo entendido isso, por isso que a gente lança mão da teoria social, a gente faz reflexões utilizando o conhecimento de ciência social e outras ciências, às vezes, quando necessárias, para tentar entender esse contexto, mas a gente quer chegar aonde? Tendo entendido a doença, a gente quer propor a cura. E aí a gente vai para a fé cristã, para o Novo Testamento. E aí a gente vai ver o que a Bíblia, o que o Novo Testamento, o que a fé cristã tem a dizer a respeito disso. Então essa é a metodologia. E outra coisa importante do nosso método aqui é que a gente normalmente tem uma exposição mais longa. Talvez alguém fale, mas é um podcast, às vezes fica... Porque a gente tem, às vezes, a necessidade de ter um conteúdo mais claro para o ouvinte e para nós também, a partir do qual a gente, então, começa a refletir e conversar a respeito disso. É isso, eu acho que isso ajuda a esclarecer como que a gente está construindo, o que a gente está propondo aqui. Bem, rapidamente, o meu nome é Timóteo Madaleno, eu vou colocar quem eu sou aqui embaixo, porque eu já gastei bastante tempo por escrito. Junto comigo hoje aqui eu tenho meu amigo Laércio Guimarães, tá presente com a gente aqui desde o início. A gente sentiu falta dele nos 2 últimos episódios, muito bom ter o Laércio aqui de volta. Professor, pastor Cláudio Ivan de Oliveira, que está nos ajudando bastante com algumas leituras de mundo, com algumas reflexões importantíssimas aqui, que está dando contexto, material para a gente conversar, está esclarecendo muita coisa. O professor, pastor Anderson Cleiton Pires, que eu tenho o privilégio de ter aqui mais pertinho de mim um pouco, e que tem também contribuído muito. Eu estou aqui do lado, mas eu também sou não só participante, mas também aluno, ouvinte, eu tenho muito orgulho disso. Eu chamo vocês para virem comigo, então, para começar a nossa conversa sobre a conversão e a ética da bondade. Primeira,
falando da ética da bondade, né? A conversão já teve associada a vários outros conceitos. Eu acredito que o professor Cláudio, né, pode começar hoje, a não ser que o professor Anderson queira fazer algum comentário inicial, para a gente começar o nosso conteúdo e a nossa conversa. Bem, eu acho que é importante esclarecer por que nós estamos dando uma ênfase a esses três valores: verdade, a bondade e a justiça. Ou o inverso, né? Nosso caso foi a bondade primeiro, a justiça e agora a verdade, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque nosso intento é mostrar que esses três valores são valores representativos do ponto de vista da moral, da moralidade, da moral cristã. São representativos daquela metáfora que Jesus assume para si no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, né? E o Evangelho de Mateus diz que nós somos. Jesus diz: olha, vós sois a luz do mundo. Então, analisando a partir desses dois textos que faz uso de uma mesma metáfora, Paulo introduz também o mesmo conceito, o conceito de luz, a metáfora de luz, e diz que os frutos da luz consiste, né, na bondade, na justiça e na verdade. Então veja bem, nós estamos falando de conversão. Para a gente entender o que significa conversão, o que significa ser convertido em Cristo e viver de forma convertida, nós precisamos, ou como convertido, né, nós precisamos entender quais são os valores que devem estar entranhados, devem ser constitutivos desse nosso modus operandi no mundo. Então, todo convertido deve se orientar por esses três, basicamente esses três valores: o valor da bondade, o valor da justiça e o valor da verdade. Então, agora nós estamos dando inteligibilidade para o conceito de conversão. A conversão em perspectiva presente e futuro deve ser determinantemente marcada pela presença dessas variáveis, valores na vida de cada cristão convertido. Eu acho que isso é importante, viu, professor, a gente esclarecer, para não ficar aquela sensação, afinal de contas, eles estão falando de conversão e ao mesmo tempo falam de verdade. Afinal de contas, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, acho que nessas poucas palavras eu consegui expressar exatamente o sentido, né? E a relação, a correlação entre o fenômeno da conversão e os valores, os três valores que são valores que agregam a esse fenômeno e que dão a ele uma compreensão para que os cristãos tenham como, nesses três valores, tenham neles uma espécie de norte, uma espécie de bússola para caminhar na vida e no mundo, né? A palavra está com o professor Cláudio. Certo. Vou tentar usar o fone aqui para me concentrar mais. Se me incomodar, eu tiro. Por enquanto eu estou conseguindo, né? Então, o nosso tema hoje é o tema da verdade, né? E seguindo a perspectiva colocada pelo professor Timóteo, pergunta que eu quero fazer é: verdade habita o cotidiano da nossa sociedade? Verdade habita as nossas interações? Ou nós estamos em uma sociedade em que a política da mentira se tornou inevitável do ponto de vista da própria forma como os indivíduos interagem no cotidiano, nos seus encontros? Eles se alteram ou eles se apresentam autenticamente? Esse tema foi tratado em um seminário, estamos sempre trazendo seminários que nós promovemos, né, ao longo de alguns anos atrás, e o Instituto Superior de Teologia Luterana
promoveu, eu não me lembro qual foi a data, mas promoveu o seminário Compulsão Aletofóbica e Desordem Ontológica. Vamos lá. O que está sendo abordado aqui? Exatamente essa pergunta sobre uma nova ordem social que se configura no nosso mundo contemporâneo, precisa ser analisado, não é? E como é que as interações, como é que a verdade e a autoalteração, a mentira, se manifestam nas lógicas de interação. Para pensar isso, o seminário é do professor Anderson. A modernidade é um tema fundamental para entendermos o problema da verdade, não é? A pré-modernidade, ela é caracterizada ali no pensamento teológico, por exemplo, de Santo Agostinho, pela ideia da insuficiência humana, não é? Na teologia, na antropologia de Santo Agostinho, ele estava falando de um ser humano que perde tanto a liberdade quanto o livre-arbítrio, não é? A concepção de pecado original, então, em Agostinho aparece sob a perspectiva da doutrina da depravação total. Quer dizer, o ser humano é totalmente depravado. Ele perdeu a sua potência da vontade para o bem. Ele se tornou totalmente corrompido. Então a ideia da insuficiência, ela domina esse mundo da pré-modernidade, não é? Mas há uma ruptura que começa na Reforma Protestante e ela acontece ao longo da modernidade, não é? Na Reforma Protestante, Lutero lança mão do conceito de Beruf, vocação, e ele diz que é ali, na vocação, na profissão, que os cristãos deverão servir a Deus, não é? Nesse sentido, ele rompe com a tradição medieval que falava de um mundo no qual existia uma divisão, o serviço a Deus era feito pelos monges, por aqueles que se dedicavam ao jejum e à oração, e o trabalho profano não era serviço a Deus. Lutero faz uma ruptura, então existe o sacerdócio universal. Todos, atenção, na sua profissão, todos servem a Deus, fazem a vontade de Deus, não é? Então, todos servem a Deus na sua profissão. Isso gerou, eu vou voltar a uma síntese sobre a tese do Max Weber, sobre a forma como o sistema de crença protestante, a ética calvinista, não é? Ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo moderno, porque... Alguém está me chamando? Uma pergunta. No caso, o conceito de Beruf, quando o senhor fala que todo mundo serve a Deus na sua profissão, é na profissão secular mesmo. Secular. Na profissão secular. É o pedreiro, o programador, qualquer profissão. É porque na Idade Média havia uma separação entre os espaços, o sagrado e o profano. Então, o cristão tinha daquela época, se tinha ideia, para servir a Deus tinha que ser no espaço sagrado, tinha que ser com a vocação e o serviço sagrado. Então era considerado mais aquilo que era realizado pelos sacerdotes, pelos padres, pelos monges, que dedicam a sua vida a Deus. A reforma quebra com esse conceito e diz, não, se serve a Deus não é só no espaço sagrado, se serve a Deus dentro do espaço profano também. Então, tudo se serve a Deus e tudo é para a glória de Deus. Mas não é, por exemplo, só quando o pedreiro está exercendo a profissão dele construindo igreja. Não é nesse sentido. É quando ele está trabalhando, construindo a casa para outra pessoa morar. Independente do trabalho que ele estiver fazendo. Qualquer trabalho, qualquer atividade que ele esteja fazendo, para ele ou para o outro, aquilo tem que ser oferecido para a glória de Deus. E é nesse sentido que o trabalho é santificado. Perfeito. Então, mas essa novidade que o Lutero coloca, que é esse sacerdócio universal, ele acaba ganhando um sentido
importante no contexto do desenvolvimento do calvinismo, não é? João Calvino, nas Institutas, ele valoriza muito a doutrina da dupla predestinação. E essa doutrina da dupla predestinação, ela coloca um problema sério para a psicologia do protestante, não é? Sobretudo aquele de veio calvinista, que é a seguinte: na dupla predestinação existe o decreto inescrutável de Deus. Isto significa que na sua soberania, o que ele decreta não é conhecido pelo próprio indivíduo aqui, não é? Pelo próprio fiel. Então, ele pode estar destinado à salvação ou à danação, mas ele não sabe. Então, em um mundo no qual o destino eterno era uma questão dramática para a vida humana, talvez a questão mais importante da vida humana, não é? Um mundo religioso, isso gerava o que Weber chamou de angústia da eleição. Então, para onde eu vou, não é? Eu sou ou eu não sou um dos eleitos? E para responder essa pergunta, lembrando que o calvinismo, a reforma protestante, adotou a doutrina da depravação total de Agostinho, então o fiel, o crente, não podia contar com os seus sentimentos, as suas emoções, a sua confiança de que ele era um redimido, porque não é possível confiar nas emoções humanas, nem na razão. Ele é totalmente depravado, não é? E como é que se sai desse problema, desse dilema da angústia da eleição? Se forja, na interpretação de de Max Weber, se forja então a teoria do indício objetivo da eleição. Que indício objetivo é esse? Lutero havia dito: nós servimos a Deus, beruf, profissão, vocação. Então, nós podemos forjar um indício objetivo de que eu sou um eleito de Deus. Se eu trabalho muito, se eu ofereço muito, trabalho muito para a glória de Deus, e se esse trabalho é seguido do dividendo, da ascensão, do progresso, não é? Então surge aí um novo mundo, uma nova configuração social de vida, novos valores, a competitividade é introduzida no cenário da vida social. Por isso, Weber vê no self-made man, não é? Nesse indivíduo protestante que se organiza na vida para o trabalho, para a competitividade, uma força motriz fundamental que favorece o desenvolvimento do capitalismo moderno. Mas por que isso nos interessa hoje? Achei necessário fazer essa síntese, porque é aí que nós vemos a passagem de uma pré-modernidade que fala da insuficiência para uma modernidade que vai exigir do ser humano uma capacidade performática, a afirmação da suficiência na competitividade da vida cotidiana, não é? Por que isso? Porque nesse novo mundo em que é preciso produzir o indício, o objetivo da eleição, nesse novo mundo, então, como é que eu devo operar? Que predicados eu devo apresentar, não é? Para me tornar alguém performático. Ser performático, ser competente, se torna um valor obsessional nesse novo mundo, não é? Preste atenção, ser performático, ser competente. Aquele que não é dotado desses predicados é um indivíduo que corre o risco de ser entendido como aquele que não é um eleito, não é? Pode. Interessante. Só comparação, claro. Ajuda. O cruzamento desses dois conceitos, né? Suficiência e insuficiência. Quer dizer, a insuficiência antropológica determinando a arquitetura antropológica que predominou todo o pensamento da Idade Média, então substituído a partir do século XVI, né?
com a introdução do pensamento cartesiano, uma revolução antropológica, né? Essa revolução antropológica é a mudança, né? É a mudança, a substituição dos conceitos de insuficiência para suficiência. O conceito de insuficiência preconiza a ideia de déficit ontológico, no sentido mais amplo possível. Quer dizer, a vida, o estar no mundo, o estar na vida, essa experiência de viver, ela sempre aponta para a ausência de algo que eu preciso. Sempre me falta uma habilidade para realizar algum tipo de atividade no mundo, na vida. E isso se tornou emblemático da razão pela qual eu tenho que depender de Deus, da graça de Deus. Razão pela qual eu tenho que acreditar que eu não posso fazer nada sem que a graça dele me torne apto, habilitado, né? Esse foi o pensamento introduzido por Agostinho lá no início da patrística, ou melhor, da Idade Média, né? E perdurou por toda a Idade Média. A Reforma Protestante reafirma essa mesma compreensão agostiniana de que a suficiência só é possível mediante a inserção da graça. Sem a graça, então, o homem, ele se torna, do ponto de vista antropológico, ele se torna vítima desse déficit ontológico que é constitutivo da sua própria natureza humana, né? Então, quando se fala de déficit ontológico, a gente está se referindo à insuficiência operacional de cada ser humano. Quando a gente entra na Reforma Protestante, a demanda modifica, né? Porque a pergunta que se faz é: indício, qual é o indício? Eu preciso ter um indício. Indício é o quê? É um indicativo que me faz entender que este é um eleito e este não é um eleito. Esse indício que é importante. E o indício também indica que a racionalidade performática, ela traz à baila uma nova concepção de homem. É um homem que tem habilidades que podem ser desenvolvidas, habilidades técnicas, e que podem ser desenvolvidas, e daí eu penso que essa habilidade técnica foi colocada a serviço exatamente do desenvolvimento como pessoa, como profissional. O conceito de progresso também está associado a isso. Então, quando a gente fala de... Minha voz está sendo ouvida? Tá? Sim. Quando a gente fala de modernidade pós-reforma protestante, é bom a gente ter em mente que se pavimenta com novos conceitos. A compreensão de mundo, a filosofia de história, né? A filosofia dos valores, tudo se modifica. E também a racionalidade performática vai ganhar uma nova, eu diria, uma nova roupagem, né? Que é a roupagem da autonomia, né? A autonomia é um conceito que começa a entrar no cenário na Reforma Protestante, século XVIII, século XVI, mas ele, de fato, se torna um conceito importante do ponto de vista filosófico a partir do século XVIII. Né? O que introduz o conceito, a autonomia, é a filosofia do iluminismo, né? Presente tanto na filosofia do Rousseau quanto na filosofia do Kant. Eu quis interferir para complementar um pouco o que o professor estava dizendo, professor Cláudio, porque sempre que se fala de racionalidade performática, se tem que ter a ideia de que essa racionalidade performática só foi possível ser pensada quando o conceito de homem passou pela mudança do século XVI com a filosofia cartesiana. Então nós temos um novo conceito.
é um conceito em que o homem pode. Na Idade Média, o homem não podia. Quem podia era só Deus. E o homem só poderia fazer algo para Deus se fosse pela a âncora, né, da própria graça. Então, sem a graça, o homem continua inapetente. Sem a graça, o homem continua o contrário do performático, né? Então, a reforma, nesse sentido, ele rompe com a antropologia. A reforma protestante introduz uma nova concepção de antropologia. Mas, diga-se de passagem, a reforma, como disse o professor Cláudio, é a reforma enviesada pelo protestantismo calvinista, né? Só isso, professor. Perfeito. Então, nesse favorecimento do sistema de crença calvinista para o desenvolvimento do capitalismo moderno, a gente começa a ver movimentos, transformações nessa modernidade. É um tópico no seminário que o professor Anderson apresentou alguns anos atrás que eu acho que vale a pena ser lido aqui. A diversificação dos espaços ontológicos e a lógica do agir teatral. A performaticidade como obsessão do eu aparente. Presta atenção. Então a gente tem a formação de espaços ontológicos, espaços de funcionamento do indivíduo nessa nova sociedade em que, lançando mão de um conceito que eu já apresentei aqui, existe uma microfísica da competitividade, não é? Em cada encontro é necessário que seja exaltada a minha suficiência, a minha competência performática e seja de alguma forma evidenciada a insuficiência, a ausência de competência performática do outro. Então, para me adaptar às demandas de cada espaço social e a sua exigência de competência performática, surge, atenção, a necessidade, a construção de um agir teatral. Quer dizer, o indivíduo passa a se alterar, a se artificializar. O indivíduo passa a lançar mão de uma lógica da mentira para falsificar predicados que atrairão a apreciação do olhar alheio sobre ele. Por isso, então, a performaticidade se torna uma obsessão de um eu aparente. Parece, então, que a reforma protestante, a ética calvinista, foi um dos principais atores para a valorização da aparência na vida humana, não é? A inautenticidade. Mas como é que se dá isso, não é? A necessidade de exibir competência performática descortina um outro fenômeno que nos interessa muito, que é a cobiça pelos predicados que são culturalmente definidos, valorizados, mas que são a posse de um outro que é visto como superior no encontro. À medida que eu me encontro com o outro e ele tem os predicados que o colocam em vantagem comparativa em relação a mim, eu descubro a minha insuficiência, que se torna para mim razão para um sofrimento, um senso de inadequação, não é? E por isso eu preciso me apropriar desses predicados alheios e fazer deles, nesse movimento de alteração, eu encontro um método para me apresentar performático, competitivo, nessa lógica de interação que não pode viver sem a apreciação do olhar alheio. Então, atenção, aqui nós temos um modelo de vida inautêntica, um modelo de vida no qual cada indivíduo está condenado a se alterar sistematicamente, esconder a pessoa atrás de uma máscara, uma fantasia, à medida que ele se adequa a um espaço social, não é? Eu acho que tem um fragmento
do texto do Weber, que é citado pelo professor Anderson, que é muito esclarecedor nesse sentido, não é? Esse fragmento fala da necessidade desse novo indivíduo moderno de planejar cada comportamento artificial com a finalidade de causar boa impressão no outro. Ali, né, nesse fragmento, o Max Weber cita uma orientação de Benjamin Franklin, um dos grandes representantes da ética calvinista. Veja o que o texto diz, o texto do Franklin diz: as mais insignificantes ações que afetam o crédito de um homem devem ser consideradas. O som do teu martelo às 5 da manhã ou às 8 da noite, ouvido por um credor, o fará conceder-te 6 vezes mais crédito. Isso mostra, além do mais, que estás consciente do que possuis. Fará com que pareças um homem tão cuidado quanto honesto, e isto ainda aumentará o teu crédito. Olha que afirmação reveladora. Aqui, Benjamin Franklin está sendo um coach, um coach do período de influência dessa ética protestante, à medida que ele ensina um estilo de vida, mas é um estilo de vida em que cada um descobre que tem que forjar um personagem para, como diz o texto, parecer alguma coisa, não é? Um personagem socialmente construído. A pergunta é: onde fica a pessoa? A pessoa está ocultada por trás desse personagem que realiza esse movimento de autoalteração, não é? Outra característica dessa lógica performática desse indivíduo aletofóbico, precisamos ainda entrar novamente nesse conceito de aletofobia, mas por enquanto esse indivíduo que se altera para apresentar predicados que são necessários a uma demanda de apreciação social, né? Parece que ele vive numa atividade fantasiosa. Ele acredita poder ser o que não é. Ele acredita poder se alterar de maneira tal que ele pode ser muitos e outros à medida que ele adota estratégias de autoalteração nas suas lógicas de encontro no cotidiano, não é? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, professor? Daí se nasce a lógica de artificialidade do mundo moderno, contemporâneo, né? Então o comportamento passa a ser artificial também. Quando se fala de autêntico, se fala de comportamento não condicionado pela expectativa alheia. Porque esse olhar do outro é sempre um olhar que reflete uma cultura, valores de uma cultura, como valores de uma cultura puritana, valores de uma cultura da performance. Então, lembra-se que na época em que, século XVII, século XVIII, se fazia filas, as empresas faziam filas para captar, né, trabalhadores, e ela tinha já critérios bem definidos para selecionar os melhores, o que cumpria mais o perfil. Aí nessa fila tinha católicos e tinha protestantes, né, calvinistas. Imagina que tamanho que era a fila, né? E qual era o tipo, o perfil típico que agregava o valor que o capitalista achava que era necessário para incorporar na sua empresa? Do protestante calvinista. Então isso já se torna uma coisa complicada, né? Porque só do cara assumir uma confissão, eu sou calvinista, ele já tem um pé dentro da empresa. E aquele que se assume católico está dizendo o seguinte: eu não tenho a performance que o outro tem. É porque a formação que define o homem de fé do catolicismo, o cristão católico, é mais humanístico, sempre foi, na Idade Média.
Ele sempre foi humanístico. Então, o conhecimento técnico entra em cena exatamente com a ascensão do protestantismo ascético. Tá bom aqui a distância? Sim. Então, ele entra em ascensão. E aí, o que é o self-made man? É o trabalhador, do ponto de vista da habilidade técnica, é o melhor que poderia ser escolhido para atuar dentro do espaço das empresas capitalistas, né? Porque ele era uma garantia de que era o progresso para aquela empresa seria garantido, né? Então, o Weber acha isso curioso, né? Porque existe, então, um critério de seleção, e esse critério de seleção passa a ser definido pelo ethos religioso. Então, veja bem, o cara não tem que mostrar, não é o diploma, não é a universidade que ele estudou, é a sua confissão de fé. Eu sou calvinista, está dentro. O perfil que atende basicamente a demanda do empresário capitalista é a própria identidade calvinista. Sendo calvinista, ele vai apresentar melhor performance no trabalho, ele não vai ter medo do tempo de trabalho, ele vai começar às 5 da manhã e terminar às 9 da noite, ele vai ter sempre melhor disposição para assumir, quando requisitado, né, novas habilidades para expandir ainda mais novas possibilidades de conquista da própria empresa, do próprio mercado. Enfim, eu estou entendendo aqui que o século XVII e XVIII foram determinantes para definir um novo perfil antropológico de agente produtivo e de trabalho produtivo, né? Então, eu penso que nesse conceito, então, a preferência entra em cena. O conceito de preferência, que é um conceito que está agregado a essa forma, eu diria, artificial de se produzir uma identidade que tem aqui a essência do olhar social, do olhar que vem da cultura. Quer dizer, a preferência é uma coisa que rima com eleição. Rima com eleição, né? Então, o mercado prefere, ou seja, o mercado elege. Elege quem? Elege pessoas que têm esse perfil, né? Então, daí começa, então, uma nova filosofia de escolha para compor esse enredo de trabalhadores da empresa capitalista, né? Sim. Só um parênteses rapidinho, professor Anderson, o senhor já falou isso, mas para quem está um pouco, talvez, não familiarizado, meio desavisado, sempre que a gente fala de ética protestante, é a análise do texto do livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele está analisando especificamente o protestantismo calvinista. Do século XVII. Ele não está falando de outros protestantes, de Não, outras... Só para situar... Só calvinista. Sim. Porque o título do livro não explica isso, né? A gente tem que ler para... É porque, para quem nos ouve, o Weber, ele tem, na verdade, o objeto dele de estudo é o protestantismo ascético, né? E dentro do protestantismo ascético, ele seleciona alguns... Ascético, né? Então, ele seleciona os batistas, seleciona os piedosos, os pietistas, né? E também os calvinistas. O ascético aí tem qual sentido? Ascético, ascetismo intramundano. Havia um ascetismo, uma modalidade de ascetismo extramundano na Idade Média. Já no calvinismo, ele introduz um conceito de ascetismo intramundano, ou seja, você trabalha, produz riqueza, mas vive uma vida de renúncia. O ascetismo está associado à ideia de renúncia. De renúncia, de não luxo, de vida não luxuosa. Então o cara fala assim, pô, o cara é rico, mas ele anda de Fusca. Veja só, tanto que o cara é humilde, né? Mas fazia parte da filosofia dele. Ele andava de Fusca por quê? Porque ele economizava mais. Não poderia haver, havia um olhar o puritanismo, ele era preconceito em relação à vida luxuosa.
né? Então, o negócio é o seguinte: a gente não pode deixar ser ludibriado pela cultura da riqueza, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar, vamos conquistar o progresso material, o progresso no sentido amplo, material e também o profissional, mas vamos viver uma vida modesta. Essa é a combinação, ascetismo intramundano. Por quê? Daí nasce o quê? O excedente. E o que é o excedente? É o indício que confirma o quê? Uma eleição. Então o cara se pensa: olha, eu sou eleito, porque eu tenho um indício. Olha como é que se foi construído o indício. Como é que se chega ao excedente, né? Existe toda uma lógica, uma arquitetura, eu diria, de comportamento que vai sendo desenhada para... E o Viktor Frankl, ele é um dos pensadores que praticamente orienta. Ele é um puritano inglês, né? E que... Benjamin Franklin, desculpa. Então, ele é um cara comprometido com a fé, porque ele também é calvinista. Então, ele está comprometido em disponibilizar para os calvinistas um mapa do ponto de vista da conduta social ou da conduta profissional, como é que se tem que fazer, como é que tem que se apresentar. Existe uma cultura, existe um olhar do outro, existe um olhar interessado da cultura dos séculos XVII e XVIII. Mas você tem que apresentar certos predicados. Você tem que mostrar, apresentar certas disposições. Você tem que apresentar não uma identidade que você aprendeu e desenvolveu no seu espaço individualista. Isso não tem interesse para esse olhar da cultura, né? O que eles querem, na verdade, é olhar para o indivíduo, isso é importante, olhar para o indivíduo e ver nele predicados que correspondem com a cultura do progresso, ou a filosofia do progresso do próprio sistema de crença calvinista, né? Ok. Então essa competitividade, esse espaço em que o encontro com o outro faz com que eu descubra a minha ausência de predicados, ele é um espaço que vai gerar esse movimento ao qual eu me referi, não é? Esse movimento de alteração, de camuflagem do indivíduo. Acho que eu vou dar um exemplo aqui que ajuda a entender. Há um capítulo chamado Queda Livre, naquela série Black Mirror, que vocês encontram aí pelas plataformas, não é? E aquela série mostra muito bem a presença dos personagens se encontrando no cotidiano. Há uma cena em que a personagem central da série se encontra com uma senhora no elevador e ali de forma absolutamente artificial existe um primitivismo civilizado, quer dizer, uma forma polida de humilhar e de mostrar superioridade em relação ao outro. Em um determinado momento, a senhora que trabalha em um lugar que tem um status maior, do ponto de vista do desempenho profissional, cognitivo, ela pergunta para a moça: você ainda está naquele lugar, naquele departamento? Mas pergunta de forma polida, não é? E a menina, constrangida, diz assim: mas é temporário. Então veja bem, ela foi flagrada na condição de inferior, mas ela afirma a existência de uma ambição que caracteriza o profissional que deve ser admirado nesse mundo, não é? O self-made man. Então, observe, no encontro, a protagonista da série, a mais jovem, é flagrada em condição de inferioridade, mas imediatamente ela forja uma resposta que afirma que em breve ela vai superar aquela condição na qual ela está na estratificação da empresa. Muito embora, para quem assistiu a série, sabia que ela estava mentindo naquele momento. Não havia essa expectativa, né? Observe, portanto, a estratégia da mentira como forma de sobrevivência na competitividade entre os indivíduos
em uma microfísica de encontros em que é necessário matar ou morrer. Sempre haverá um que sairá saudável e outro que sairá doente, morto. Né? A microfísica da performance, né? Também. Exatamente isso. Aí a vida social se torna uma vida de disputa de competências. Se torna palco de luta, né? Esse conceito palco de luta, campo de luta, né? É um conceito que aparece recentemente na sociologia de Bourdieu, né? A sociologia neo-weberiana de Bourdieu. Esse espaço aqui poderia ser, ou pode ser, tem um potencial de ser um espaço de competição e de luta performática. Saber quem é que é melhor, quem é que se sai melhor aqui. Então a vida na sociedade é sempre a vida que gera essa demanda. É uma demanda psicológica que é gerada. E quando se fala de sociedade da competição, ou a cultura da competitividade, a gente tem que entender que a competência não é uma possibilidade, é uma necessidade. Ou se tem para sobreviver, ou está excluído. E isso foi introduzido pelo calvinismo, Sim. no século XVIII. Veja bem, olha o que virou. Olha como é que isso ganhou proporções e dimensões assustadoras. E hoje a gente vive nessa sociedade onde, em nome de uma performance exigida para a inserção, para a integração do sujeito no mercado, ele é capaz de tudo. E aí nós estamos falando de quê? De conversão. Nós estamos falando de bondade e, sobretudo, de verdade. E aí você descobre que a verdade passa a ser um valor. Por quê? Porque através da adoção de predicados alheios um contravalor, eu acho. Contravalor. A verdade passa a ser um contravalor. Não, a verdade passa a ser um valor. A verdade não, desculpa. A mentira passa a ser um valor. Por quê? Porque você tem que importar aquilo que não é seu e repassar como se fosse. E você tem que viver essa mentira todo dia. Tem que parecer mais seguro do que eu sou. Mais seguro do que você é. Mas você só precisa fazer isso quando você está no espaço social, que é o espaço da competição. Quando você não está dentro desse espaço, eu estou cutucando aqui toda hora e tá... Voltou. Quando você está fora desse espaço, não, você pode viver tranquilo, né? Você desacelera tudo, mas ao mesmo tempo esse espaço da performance também é um espaço da performance que pode ser demonstrado na vida familiar também, né? Isso que eu estava esperando. Vida familiar também. Isso foi importado para micro. Exatamente. Vida social, né? Então aí às vezes você pode competir com seus filhos lá, os adolescentes que querem provar que depois que eles passaram pela escola e se tornaram graduandos de alguma coisa, né, de algum curso, eles estão em condição de te colocar no checkmate o tempo todo. Já são self-made. Exatamente. Eu acho que está começando muito antes da universidade. Muito antes da universidade. O filho já olha para você, não, você já sabe tudo. Meu professor falou outra coisa. Já está relativizando a fala do pai. O pai não consegue ter acesso a um conteúdo da rede social que ela acompanha, e aquele cara ali, aquele pessoal, os coleguinhas, né, que estão ali naquele universo, eles acabam se tornando fontes de informação que competem. O meu pai e minha mãe não sabem nada, mas eu sei. É exatamente isso. Por quê? Porque quer se criar a cultura da autonomia. Eu preciso, para ser autônomo, eu tenho que me desligar desse tronco familiar. Porque depois que eu me desligo do tronco familiar, a minha autonomia vai me proporcionar a performance, a adoção de novos predicados que vai me tornar mais performático para construir a minha própria carreira de sucesso. É assim, mas tudo na base da adoção de predicados alheios. Sempre assim. Exato. Então, estamos tratando o problema, mentira e verdade, não é? Então, nessa sociedade dessas exigências, você tem um ego flutuante. Quem ele é, quando ele é isso, quando ele é aquilo.
Eu acho que é interessante, professor, frisar mais a mentira como valor dessa sociedade. Mentira como valor, sim. Exatamente, porque é o contraponto ao que a fé cristã está propondo, entendo, tá? Então, mas há uma diferença entre esse primeiro momento da modernidade ao qual nós nos referimos, sobretudo na análise do Weber, que é o componente da repressão, não é? O professor Anderson falou do componente do ascetismo intramundano aqui. O self-made man, ele trabalhava, produzia o excedente, mas não fazia desse acúmulo um recurso que ele utilizaria para a prática do consumismo, para a ostentação. Não, era preciso poupar. E essa lógica se modifica à medida que a gente tem um novo momento da modernidade. Aqui nesse texto o professor Anderson chama de neomodernidade, não é? Eu estou entendendo que essa neomodernidade ela incorpora e potencializa valores da modernidade ao mesmo tempo em que rompe com o componente repressor, não é? Então, qual é a novidade que aparece nessa neomodernidade? É a ruptura com uma ética repressora. Nós já falamos disso aqui quando tocamos no problema da ruptura entre uma sociedade tradicional e uma sociedade pós-tradicional, não é? É emblemático para essa análise a figura de Nietzsche, que propõe a existência de uma vida natural que se afirma para além do bem e do mal. O que é isso, essa vida natural? É a vida instintiva, é a vida para a plena realização dos apetites, que não se submete a um princípio ou uma metafísica moral que delimita bem e mal, permitido e proibido, não é? Por isso, para Nietzsche, a moral sempre se constituiu uma ameaça. Era preciso para ele erradicar a crença escatológica paulina de que nós aguardamos a ressurreição do corpo como momento da nossa plena realização, enquanto aqui é o momento da renúncia. Não, aqui tem que ser o momento da plena realização. Então essa metafísica moral, esta moral religiosa, ela se torna um problema, ela tem que ser retirada do horizonte das escolhas do ser humano, não é? À medida que cada vez mais se multiplicam as possibilidades de escolhas edo-redentivas, escolhas que produzem experiências de prazer, e, sobretudo, orientado não mais por um horizonte ético teleológico, mas por uma autorreferencialidade, não é? Olhando narcisicamente para a minha necessidade, para a minha experiência de prazer. O professor Anderson usa o conceito de racionalidade edopoética. Explica um pouco esse conceito, professor. Nós temos alguns conceitos que são mais ou menos equivalentes, né? Um tratado por Sartre, Jean-Paul Sartre, e o outro que foi também exposto por Luhmann, né? Niklas Luhmann. Então nós temos agora no nosso texto o conceito de Edo, porque o Edo poético significa que há uma orientação do indivíduo, uma orientação racional de implementar ações que visam atingir o ideal de uma cultura hedônica. Então, toda lógica de interação é uma lógica de interação para agregar cada vez mais componentes para inflar essa experiência da sensação de felicidade, suprir esse desejo, essa fome do ideal de felicidade que praticamente aparece nessa segunda, eu diria, na segunda fase da modernidade, né? Então, enquanto a primeira é repressora,
a segunda fase se torna antirrepressora, né? E, portanto, pós-repressora, melhor dizendo. Essa é aquela na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Então, agora, já não há mais como aplicar aquela formulazinha calvinista, né? Produção, renúncia, gera excedente. Excedente é um indício que confirma a vocação, ao chamado, à eleição. Essa formulazinha já não pode ser mais aplicada. Por quê? Porque agora não há mais renúncia. A filosofia do hedonismo, a cultura do hedonismo, ela introduz agora essa experiência de gratificação imediata. Nós não estamos esperando mais o fim. Nós não estamos esperando mais um outro mundo. Nós estamos nesse mundo e é para esse mundo que a gente quer voltar a nossa atenção. Sim. Ficou claro, professor? Claro, ficou claro. E, portanto, eu fiz essa pergunta porque eu quero relacionar esse conceito de racionalidade edopoética com outro construto do texto que é importante para nós, que é a liberdade em descontrole, não é? Sim. Então, do que nós estamos falando nesse mundo em que não mais o princípio do permitido e proibido do ponto de vista da metafísica moral se afirma como limite para as escolhas do indivíduo, então nasce uma liberdade em descontrole, uma liberdade sem senso ético teleológico, uma liberdade que não sofre uma ação automonitorativa, reflexiva do indivíduo com respeito a que consequências nós teremos lá na frente em relação às escolhas que fazemos para o prazer agora. Essa pergunta não pode ser colocada à medida que existe uma racionalidade edopoética, não é? Muito bem. E, portanto, veja só, sem esse princípio de permitido e proibido, como é que o eu pode se apresentar na sua identidade pública de toda e qualquer forma que produza um efeito benéfico para ele? E daí nós temos um fenômeno muito interessante, um eu sem identidade definida. Quem eu sou? Eu não sei, porque ao longo da minha trajetória eu incorporo diversos e diversos tus, não é? Lógicas de interação que eu preciso usar em diferentes espaços para me apresentar como performático ali. Mas são lógicas contraditórias, são afirmações de predicados que eu não tenho. Por isso a pergunta que se torna um grande problema para a vida humana e caracteriza uma patologia tanto do indivíduo como da cultura nesse novo modo civilizatório é: quem eu sou, quem eu quero ser, para onde estou caminhando. É impossível caminhar na vida sem medo, porque não existe um horizonte teleológico para o qual eu caminho com segurança. Vou pedir a ajuda do professor Anderson para, se eu não deixei claro, para esclarecer mais o que eu disse aqui. É interessante que quem nos ouve agora entenda essa flagrante transição de uma sociedade que era definida pelo mandamento, por Deus, pela igreja, pela religião. Portanto, é uma sociedade que controlada por valores de uma chamada heteronomia, né? O século XVIII ele é um século que se levanta contra isso. Isso aí, então, era a Idade Média. Idade Média é um século que se levanta contra isso, contra essa disposição cultural. Isso deixa de ser valor. O século XVIII se levanta contra a mentalidade da Idade Média. Da Idade Média, é isso que você disse, né? Sim. Ou seja, nós temos um outro horizonte que se descortina aqui. O Nietzsche, ele vai mostrar, ele vai afunilar, ele vai
eu diria, fazer uma releitura do século XVIII e se radicalizar. Ele é um crítico desse conceito de dependência. O conceito de dependência é um conceito caro para o Nietzsche, é um conceito que ele tem ojeriza por ele. Por quê? Porque lembra os valores de uma metafísica clássica e lembra, sobretudo, o conceito de déficit ontológico. Né? Viver com falta, viver na falta, é tudo que ele não queria propor na sua teoria. Né? Porque essa coisa da plenitude, da planificação, da satisfação, da gratificação imediata tem tudo a ver com a ruptura que se faz com essa cultura da ausência daquilo que eu preciso para viver no meu cotidiano. Então, quando se fala de gratificação imediata, nós temos então a possibilidade de estabelecer um universo moral mais plural, um universo ético mais plural. Porque nós temos a inserção de um novo componente cultural, que é a escolha, a preferência. Eu já falei isso agora há pouco, estou repetindo. Tudo isso são valores que estão, componentes culturais que estão agregados a formatação de um novo, eu diria, universo compreensivo da vida. E agora, o capitalismo, enquanto modo de produção, ele também pode gerar satisfação. Ele pode realizar a pessoa. Ele pode trazer o céu para a terra. Não sei se eu esclareci. Esclareci? Sim. Sim. Tem só uma dúvida, que é o seguinte, a gente fala da ética calvinista, né, como origem lá do problema. Só que para eles o prazer não era valor. Não é? Eu lembro da professora minha lá no ensino fundamental, quando ela introduziu, eu estudei numa escola de orientação calvinista, né? Ela, sei lá, na minha época aquilo era 7ª série, 6ª série. E aí ela fala, olha, eles não, eu estava falando dos puritanos, né? Eles não dançavam, eles não bebiam bebida alcoólica, né? Eles faziam pausa no domingo para ir à igreja, né? Então, eu não sei, provavelmente eles não namoravam também, como a gente pensa, o sentido disso focado no prazer, né? Então, aquilo é uma origem, uma ética ascética. Essa lógica do acúmulo, ela é trazida de lá, da modernidade para cá, e assume o mesmo sentido. Ela gera uma compulsão, mas deixa de ser ascética e assume um novo valor agora de natureza hedônica, focada no prazer. Eu estou entendendo corretamente esse raciocínio. Sim. Aquilo é a origem, mas o valor não era prazer para ele. Por isso que o professor Cláudio falou do conceito de neomodernidade. É ruptura e continuidade. Rompe Com ascetismo. com o ascetismo extramundano da Idade Média, que não tem na acumulação valor. Isso da Porque Idade Média para a modernidade. Da Idade Média. Por quê? Porque não é uma sociedade de mobilidade. Uhum. Os estratos têm que ser mantidos porque é assim que é a vontade de Deus. Que o pobre permaneça pobre, que o rico permaneça rico. Porque é uma função social para o ser pobre e uma função social para o ser rico. A ordem está dada. Não se pode se rebelar contra ela. A Idade Moderna rompe com essa, eu diria, com essa filosofia de sociedade. E introduz o conceito de mobilidade. Aí nós temos uma sociedade de estratificação de privilégios, de oportunidades também. De lá, da modernidade para a neomodernidade, essa mudança que eu descrevi no início. O raciocínio está correto. Sim. Tá correto. A existência de um mundo edocultural, ele está relacionado a fenômenos que nós analisamos aqui, não é? Como a secularização subjetiva, não é? Globalização e secularização subjetiva, que são fenômenos que vão provocar o senso de autonomia do indivíduo do ponto de vista das escolhas no cotidiano, à medida em que ele se liberta de uma heteronomia que impõe a ele limites morais de escolha, não é? Então,
aí a gente tem alguns fenômenos que são importantes para entender essa ruptura de uma sociedade repressora para uma sociedade pós-repressora. Está acabando o tempo? É melhor a gente Quase, parar por agora? quase. O que vocês A acham? gente dá para ir mais um pouquinho, mais uns 5 minutos. Bom a gente caminhar, mesmo que passe um pouquinho, talvez seja importante a gente planejar aqui um desfecho Um desfecho, dentro daquela metodologia. Sim, né? sim. Você acha que o conceito de compulsão aletofóbica é bom para esse momento ou vamos esperar? Sim. Pode começar agora, mas Certo. porque compulsão alitofóbica a gente entende como uma forma meio que imponderável, imponderativo do eu se inserir dentro do espaço social. Quer dizer, lembra que a sociedade pós-tradicional não é a sociedade baseada em o sim e o não, o bem e o mal. Então nós temos uma sociedade onde valores não determinam o modo de agir das pessoas. Porque elas não estão comprometidas com o valor. Elas estão comprometidas com sensações. E aí, elas vão... A escolha, é o ato de escolha. Ele tem preferência. Eu tenho preferência por essa sensação. Eu tenho preferência por aquela. Qual é a droga que dá a melhor sensação? Uns vão querer a maconha. Então, a minha preferência é por maconha, porque dá uma sensação interessante. O outro não, eu prefiro a cocaína. E aí vai, não, eu prefiro a pinga mesmo. A sensação é mais interessante, é mais forte, prolongada. Então, é uma sociedade baseada em sensações, portanto, é uma sociedade em que se estabelece a reconciliação do paradoxo, da contradição. A coexistência o paradoxo seria a coexistência de experiências aparentemente contraditórias. Então nós temos uma mesma configuração de sociedade capitalística, só que agora nós temos a possibilidade de introduzir o conceito de hedonismo para dar a essa modernidade pós século XVIII, XVII, XVIII, uma feição cultural baseada no princípio da autorrealização do indivíduo. É uma autorrealização intramundana. É uma autorrealização intramundana. Eu não preciso esperar o apocalipse chegar. Eu não preciso esperar Deus me levar para o céu para me entender plenamente feliz aqui. A felicidade se constrói com preferências realizadas, adotadas, elegidas, e aí eu realizo essas preferências. E, portanto, não há uma contradição entre... Eu não estou pensando em riqueza, em ficar rico. A pergunta não é se eu sou um eleito. O homem da pós-modernidade, da modernidade pós-tradicional, ele não está interessado nessa pergunta religiosa. Ele quer viver aqui e agora. Mas e não há contradição entre essa coisa da volúpia, acumular, não há. Isso é um outro tema. A gente agora tem que fazer uma separação de temas, né? Esse é um outro tema. A gente pode depois fazer uma análise comparativa dos dois temas. Mas a princípio não. A princípio o que a gente está analisando é que houve um retoque. E quando a gente entra no conceito agora de compulsão litofóbica, é porque viver a mentira se tornou necessário nesse meio, nesse campo social. Professor, assim como a maconha, as outras drogas, você consome, ela produz uma experiência do prazer e aquilo gera um vício. Um vício. Uma compulsão. A mentira também se tornou uma droga que produz o prazer e, portanto, a compulsão. Por isso que ela se torna a litofobia, né? Porque a litofobia é o quê? É um modo doentio de enxergar um comportamento que só é enviesado pela mentira. Se você quer falar a verdade, você quer se comportar de maneira diferente, ser autêntico, mas não consegue. Você quer viver de uma forma íntegra,
autêntica, verdadeira, mas não consegue. Por quê? Porque a demanda da cultura da sociedade te impõe. Ou você vai para essa direção ou você está morto. Você vai ficar invisível. É isso que você quer? Você é um doente. Você é um doente, um excluído, um excêntrico. Existe, então, ao mesmo tempo, um medo muito grande do desprazer, da dor, do desconforto, do sofrimento. E aqui, Timóteo, diga-se de passagem, isso tudo foi internalizado para o espaço religioso. Tudo. Sim. Essa preocupação de ter um terninho bem passadinho, bonitinho, novinho cada domingo. Se é bem apresentado, fazer um discursozinho com ponto A, ponto B, ponto C no púlpito. E aí, gostou da mensagem? Alimentar a vaidade de pregadores. Membros competindo com membros para ver quem é que consegue comprar um carro melhor, mais caro, morar numa região uma região mais importante da cidade. Isso tudo se transformou em valor. Isso tudo, de alguma forma, se tornou condicionantes que são impostos e que o indivíduo não se vê em condições de dizer não para isso tudo. Quando ele não tem condição de abrir e de tomar posse, de se empoderar disso, o que ele faz? Não, eu tenho que adotar predicados alheios, predicados de outros que tiveram sucesso e conseguiram chegar lá. Pessoas que, quando chegam num determinado ambiente, são admirados, facilmente integrados e se tornam rapidamente modelos, né? Esses caras aí de internet que começam como coach e hoje já estão querendo até virar presidente aí, né? Vamos ver se consegue. Sim. E aí, é o momento já para a gente deixar para... Acho que a gente pode construir um desfecho, fazer alguma reflexão final, né? Porque eu posso se quiserem, né? Eu posso dizer, para a gente ter mais ou menos uma noção, uma forma da gente entender o que vai ser dito no próximo podcast, porque na verdade a continuação do primeiro podcast, o segundo, né? Então, vamos trabalhar nessa perspectiva para facilitar a compreensão de quem está nos ouvindo, né? A compulsão, ela é um corolário. Nós construímos compulsão litofóbica, né? É um corolário, porque nós construímos uma sociedade que só pode funcionar com predicados que são requisitados por uma cultura do progresso, uma cultura do prazer, uma cultura da felicidade. Então, é ela que predomina, é ela que é o sujeito, é ela que determina o que o indivíduo tem que fazer, quais são as escolhas que ele tem que tomar. Veja bem, mudou. A segunda modernidade se reposiciona diante das interferências da filosofia do iluminismo, a esse quinhão de valores que vem da reforma protestante e que constrói uma chamada cultura do puritanismo religioso. Não, nós não queremos. Esse puritanismo castra, tira o horizonte de felicidade e de prazer da vida da gente. O Freud foi um crítico do puritanismo e o Nietzsche também foi. Até mesmo o Marx foi um crítico do puritanismo. Quer dizer, o Marx disse que o protestantismo é uma religião burguesa. Quando se fala burguesa, está se dando eu diria, uma etiqueta que define crenças e comportamento. Etiquetas. Modo de sentar, modo de pegar no garfo. Vai construindo etos que define essa parte da sociedade, essa classe da sociedade, aquela, quando não combina, quando não se sente inserida dentro dessa etiqueta, de mundo de etiquetas, ela não pode ser incluída, ela tem que ser excluída. Veja bem, olha a mentira convidando para se tornar uma
arma necessária para se sobreviver no mundo. Ou você adota, a etiqueta que é? É o mundo da mentira, é o mundo do sofisma, da identidade falsa, forjada para satisfazer uma determinada demanda temporal de um espaço social. Mas tem que adotar, porque se não se adota, não se integra. E a doença é isso, é se sentir isolado, desconectado do mundo. Aí você começa a se sentir rejeitado. E da rejeição se evolui uma autorrejeição. E daqui a pouco você pode chegar até no princípio da autonegação ôntica, que é o suicídio. Então, é um mundo que se desenvolve rapidamente para tornar-se potencializador de uma formação de um contingente social altamente paranoico e com um sentimento, a sensação de que o outro é o mais próximo modelo que nós temos do demônio. O demônio é aquele que nos cobra aquilo que a gente tem dificuldade de fazer porque gera o desconforto. Um desconforto implacável. O demônio é aquele que incomoda, mas é aquele que exige. Quer dizer, o cara, ele se sente mal por ter que mentir, mas ele tem que mentir. Mas o ato de mentir gera o desconforto. Ele sabe que ele está mentindo, ele sabe que ele está trapaceando, ele sabe que ele está enganando os outros. Mas é necessário. Do contrário, eu vou ter que conviver com a autorrejeição, com a rejeição e a autorrejeição. A gente tem um artigozinho que foi mandado por uma revista, Psicoteologia. O título do artigo é Síndrome de Alitofobia e Cultura de Repressão. Eu acho que quem quiser visitar esse artigo e dar uma lida nele seria interessante, né? Complementa esse que é mais amplo, né, que o professor Cláudio está nos apresentando hoje, é mais amplo, mas complementa, é uma leitura mais sintética, né? Então é isso. Agora nós vamos explorar um pouco mais o comportamento, como é que essa cultura, essa modernidade pós-tradicional construiu essa nova demanda, né? Essa demanda de desenvolver uma compulsão, uma necessidade de mentir que é compulsiva, ela é um vício, se tornou um vício. Agora ninguém mais consegue viver sem esse vício. Todo mundo tem que copiar todo mundo, né? O grande problema disso tudo, para o que nos interessa aqui, é que isso vai criando uma capa, uma armadura contra a fé cristã. A fé cristã ela não pode ser vivida fora da verdade. Então, o que a gente está vendo, o diagnóstico que a gente está chegando esse é um mundo que criou anticorpos contra a fé cristã, contra os valores da fé cristã. Se na ética ascética e na ética da acumulação, lá quando a gente estava falando de bondade, eu não consigo enxergar a necessidade, na verdade eu não quero enxergar a necessidade do outro, porque a minha compulsão é fazer para obter benefício para mim. No desdobramento disso na ética hedônica, a presença do outro também exige de mim uma disposição, não só de entender quem o outro é, mas de deixar aparecer quem eu sou, né, e de lidar com o desconforto de perder para socorrer o outro. Então começa lá de trás a formação desse anticorpo, e isso vai virando um sistema imunológico inteiro contra a fé, né? É essa a ideia. Acho que a gente pode deixar a reticência aqui agora, né? O próximo, tá? Então assim a gente encerra esse episódio de hoje, e aí eu espero que vocês voltem para o próximo episódio, porque eu acho que esse episódio de hoje acabou focando mais no diagnóstico do que a proposta de cura, né? Porque a gente precisa de tempo para fazer. É um mundo muito complexo, então se o mundo é complexo, não dá para a gente falar disso em 5 minutos, né? No próximo episódio a gente continua entendendo essa complexidade desse mundo que criou uma defesa contra os valores da fé, e a gente segue
né, adiante para tentar entender um pouquinho mais do que a fé cristã, o Novo Testamento tem a dizer sobre isso. Eu espero que vocês estejam com a gente, né, nesse próximo episódio. Também espero que vocês curtam, compartilhem, ajudem a gente a levar essa compreensão para mais pessoas. Esse alerta pode salvar a vida de muita gente. Entender em que mundo a gente está vivendo tem um valor muito grande, porque isso significa luz no caminho para a gente ver onde está pisando, né? Espero contar com a atenção de vocês nesse próximo episódio e até lá.